Bom dia, pessoal. Eu sou o Paulo Ricardo, faço parte do time técnico aqui da VirtualCai e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o uso da simulação virtual na indústria de implementos rodoviários e como sua empresa pode ter uma maior rentabilidade aplicando essa tecnologia. Bom, aqui uma breve visão geral dos principais tópicos que a gente vai passar durante o webinar. Vamos começar falando um pouco sobre a VirtualCai. A VirtualCai é uma empresa hoje com mais de 15 anos de mercado, desde o início trabalhando para entregar soluções tecnológicas envolvendo a simulação virtual e ajudar diversas empresas de diversos tamanhos a inovarem seus produtos e garantir produtos mais eficientes e competitivos através da tecnologia de simulação virtual. Aqui uma breve visão geral de alguns dos nossos clientes. Nesses 15 anos foram muitos clientes atendidos pela VirtualCai. Estes são apenas alguns deles, não todos. E algo que é interessante reforçar é que a VirtualCai hoje entrega soluções tecnológicas tanto para grandes empresas quanto para pequenas empresas. Falando um pouco sobre visão, a principal visão da VirtualCai hoje é ser uma parceira de inovação. A visão da empresa é ser reconhecida como a principal empresa brasileira provedora de soluções de inovação em desenvolvimento de produtos e processos industriais. Falando um pouco, ainda de maneira geral, dos benefícios, o que a gente pode obter utilizando a simulação virtual, para que serve a simulação virtual, a gente tem aí um leque de possibilidades que vem da aplicação e prevenir falhas, pensando em falhas estruturais, em falhas de desempenho do produto. É um benefício direto da aplicação da simulação virtual. Diminuir o tempo de pesquisa e desenvolvimento, melhorar a qualidade e confiabilidade, aumentar a durabilidade de um produto, são algumas características que estão atreladas à aplicação da simulação virtual no desenvolvimento de produtos. Não apenas isso, é possível também adequar produtos para que atendam normas, legislações ou sejam complementares ou substitutos a testes físicos também. Tudo isso, através da simulação virtual, é possível gerar inovação e está atrelado também com vários objetivos da indústria 4.0. E com tudo isso é possível aumentar a eficiência, reduzir custos e aumentar a rentabilidade envolvidos no desenvolvimento de um produto ou processo industrial. Bom, a VirtualCai conta com um portfólio de soluções tecnológicas bem amplo, que abrange todas as etapas de desenvolvimento, desde o conceito até o protótipo final. Então, para citar alguns deles, a VirtualCai hoje conta com um portfólio de simulação CAI da Siemens, que contempla várias etapas da análise multifísica. Trabalhamos também com softwares de otimização multidisciplinar como o Optimus, análise de fadiga e gerenciamento térmico como o FENFAT e CULI, o LS-DYNA para análise de impacto e segurança, o CarSim e o TruckSim para dinâmica veicular, e o VirtualPyxis para otimização topológica, que inclusive é um software desenvolvido no Brasil pela VirtualCai. Falando um pouco agora sobre a indústria de implementos rodoviários no Brasil e o momento atual. Hoje a gente tem um mercado de implementos rodoviários bem aquecido, mesmo durante a situação que a gente passa hoje em dia devido à pandemia de Covid-19, temos aí uma alta demanda no mercado doméstico e muitas empresas também exportando implementos rodoviários. Temos também alguns desafios relacionados ao desenvolvimento e fabricação de implementos rodoviários hoje no Brasil, como o preço elevado dos insumos, também em decorrência do panorama econômico atual. Preço elevado que acaba exigindo também produtos mais eficientes que façam o uso mais racional da matéria-prima. E como perspectiva para o período pós-pandemia de retomada econômica, a gente tem uma perspectiva otimista para o setor de implementos rodoviários. Falando um pouco de tendências no setor de implementos rodoviários, se a gente compara um implemento de algumas décadas atrás com o que a gente tem hoje em dia, a gente percebe que há uma clara tendência de projetos cada vez mais complexos e cada vez mais inovadores. Algumas décadas atrás, a gente tinha um projeto quase que inteiramente mecânico,
E hoje em dia a gente tem cada vez mais a participação de eletrônica e software envolvida no projeto e fabricação de implementos rodoviários. A gente tem também produtos cada vez mais personalizáveis. Se antigamente as empresas trabalhavam com soluções muito abrangentes de implementos rodoviários, hoje a gente tem diversas combinações, né? O cliente final tem acesso ali à personalização de um implemento e a gente acaba tendo na prática um leque de produtos muito maior. O tempo de desenvolvimento também tem sido cada vez menor, é uma necessidade do mercado, é uma etapa também necessária para a gente poder ter contato, né, com o mercado atual para atender as demandas do cliente, e tudo isso se traduz em lançamentos e inovações cada vez mais frequentes. E tudo isso leva também à necessidade de estar sempre à frente dos concorrentes. É um mercado hoje bem equilibrado, com diversas empresas, né, diversos participantes, com um market share muito similar entre si. É necessário sempre também surpreender os clientes e antecipar as suas necessidades, ainda mais no mercado de hoje. E sempre, claro, reduzir o time to market, entregar um produto cada vez mais cedo para poder aproveitar melhor a flutuação do mercado, principalmente pensando no mercado doméstico. Bom, falando um pouco agora, mais especificamente, sobre as soluções tecnológicas que nós fornecemos aqui na VirtualKai e como elas podem contribuir, né, para a indústria de implementos rodoviários, pensando principalmente em atingir uma maior rentabilidade. Uma das principais frentes do nosso portfólio hoje é o portfólio de simulação KAI da Siemens, em que o carro-chefe é o SimCenter 3D. O SimCenter 3D é um ambiente de simulação KAI completo, unificado e multidisciplinar, podendo ser aplicado aí em diversas áreas do conhecimento para diversas indústrias. Falando inicialmente de análise estrutural. O SimCenter 3D ele oferece análise estrutural, principalmente análise estática, que hoje é essencial durante o desenvolvimento do produto, e análise dinâmica, onde a gente pode verificar efeitos transientes e como ele impacta a estrutura do implemento rodoviário. A correta aplicação de análise estática e análise dinâmica durante o ciclo de desenvolvimento do produto pode contribuir, em linhas gerais, para até 20% de redução no custo de manutenção do implemento, pensando que a gente vai ter um produto com maior previsibilidade e, de maneira geral, vai conhecer melhor esse produto que vai estar sendo desenvolvido e os seus limites. Um outro tópico que pode ser trabalhado com o SimCenter 3D é a análise de durabilidade, que permite a gente ter a previsão da vida útil do implemento, pensando principalmente em falhas mecânicas, falhas de fadiga. Através de uma análise de durabilidade utilizando o SimCenter 3D, é possível avaliar a ocorrência de problemas estruturais advindos de fadiga nos elementos estruturais do implemento e também nas soldas. E, de maneira geral, a gente consegue também traçar uma redução de até 10% nos custos relacionados à garantia do produto, mais uma vez indo na linha de que um produto que passa por uma análise estrutural e por uma análise de durabilidade vai ser um produto em que a gente vai conhecer melhor os limites e traçar melhor até um plano de garantia para esse produto, pensando nas suas aplicações. Falando um pouco de otimização estrutural, também é possível atingir, né, a otimização estrutural através do SimCenter 3D. E através da aplicação de otimização topológica, por exemplo, a gente pode reduzir espessuras de chapas, reduzir a quantidade de material utilizado em um determinado elemento estrutural, atingindo assim um design mais eficiente. E é possível traçar uma meta de 10% na redução de peso dos implementos, que não apenas vai garantir um produto mais competitivo, mais eficiente, como pode ter benefícios também na parte de fabricação, redução de insumos, como a gente citou agora. Para fechar esse portfólio do SimCenter 3D, ele é também uma plataforma multifísica, não apenas limitado à análise estrutural, à análise de durabilidade. É possível ainda executar simulações nas áreas de acústica, térmica, segurança, eletromagnética, manufatura e novos materiais. O SimCenter 3D é uma solução muito robusta, né, focada principalmente
na multidisciplinaridade, em que a gente pode explorar aí diversas áreas do conhecimento. Falando um pouco sobre o SimCenter Motion, né, saindo um pouco agora do portfólio do SimCenter 3D, mas ainda dentro das soluções fornecidas pela Siemens, a análise multicorpos permite que a gente faça análise de mecanismos, análise multicorpos para corpos rígidos e flexíveis, e consiga também entender um pouco melhor os limites de funcionamento do produto que está sendo desenvolvido. É importante comentar que todas essas análises que a gente vem discutindo até agora, todas essas simulações, elas são aplicáveis em qualquer fase do desenvolvimento do produto. Hoje a simulação não se limita apenas à fase conceitual, apenas à fase de desenvolvimento. Ela pode ser aplicada quando a gente está trabalhando ainda no conceito, para validar uma ideia, para explorar um pouco melhor as possibilidades de projeto, e também na parte final, quando a gente já tem um protótipo para fazer uma correlação, criar um modelo, um gêmeo digital que tenha uma correlação com um protótipo real, e também explorar um pouco mais os limites de funcionamento do protótipo virtual e do protótipo real. Através da análise de multicorpos, a gente consegue também obter informações relevantes para outras simulações estrutural, de durabilidade ou de otimização. E dentro do SimCenter Motion, a gente tem também a possibilidade de entender e compreender melhor o funcionamento de sistemas baseados em engrenagens, né, sistema de suspensão, sistemas de transmissão. Então, temos aí também um prato cheio para a indústria de implementos rodoviários através da análise multicorpos. Falando um pouco sobre o FEMAP, também é uma solução dentro do portfólio da Siemens, né, que também voltada para análise estrutural, assim como a gente citou o SimCenter, né, o FEMAP compartilha dos mesmos benefícios, mas é uma solução também muito robusta e bem estabelecida no mercado de simulação, com uma abordagem um pouco mais diferente. Enquanto o SimCenter é um software mais abrangente, o FEMAP é um software um pouco mais específico que trabalha principalmente com análise estrutural. E da mesma forma, consegue lidar com análises estruturais estáticas e análises estruturais dinâmicas. Ainda também no portfólio de simulação da Siemens, nós temos o SimCenter Star CCM, para simulação de fluidos. Através dele, a gente pode, por exemplo, fazer uma simulação da aerodinâmica de um implemento rodoviário ou até da combinação veicular de carga por completo. Através disso, a gente pode avaliar o desempenho desse implemento, o desempenho dessa combinação veicular de carga, avaliar a influência da aerodinâmica, avaliar a influência do arrasto, né, nesse implemento, e também a influência de dispositivos que podem contribuir para um desempenho ainda melhor, pensando aí na interface aerodinâmica. Através de uma simulação de fluidos, a gente também consegue obter dados relevantes para análises estruturais ou até aeroacústicas. Passando agora para o SimCenter AMESIM. O SimCenter AMESIM é um software de simulação de sistemas, né, compatível com simulação multidomínio, mas também aplicável a qualquer tipo de simulação de sistema. Com o AMESIM, a gente passa a analisar o sistema de uma maneira diferente da simulação CAI. Enquanto na simulação CAI, para análises estruturais, ou de fluidos ou multicorpos, a gente está focado na geometria. Com o SimCenter AMESIM, a gente tem uma outra abordagem que a gente se preocupa principalmente com os parâmetros e relações dentro de um determinado sistema. O SimCenter AMESIM é um software de simulação unidimensional, então também é uma abordagem que tem um desempenho de simulação um pouco diferente da parte de simulação CAI. Então, por ser unidimensional, você consegue ter respostas mais rápidas e consegue dimensionar o sistema também de uma maneira diferente. Alguns exemplos de aplicações de simulação de sistemas utilizando o SimCenter AMESIM é o dimensionamento e otimização de sistemas mecânicos, eletrônicos, hidráulicos, e também a interface entre esses e muitos outros sistemas, né, que a gente chama aí de multidomínio. E da mesma forma, ele pode ser utilizado na fase conceitual para validar uma ideia, né, para validar o funcionamento de um sistema aí na fase conceitual antes da gente desenvolver de fato o produto, verificar se uma determinada ideia é válida ou não, se é interessante ou não, e também na fase de protótipo, tanto pensando em substituir
alguns testes, quanto também complementar testes físicos, calibrando o modelo para que haja uma correlação entre o modelo físico e o modelo virtual. E um exemplo, por exemplo, que a gente tem aqui do lado é a simulação da pressão e temperatura de um fluido em um sistema de esterçamento, mas que só por essa característica, né, de avaliar a pressão e temperatura de um fluido é aplicável a uma infinidade de sistemas, né, como sistemas pneumáticos, sistema de suspensão, sistema de freio. Então, abre aí um leque de possibilidades. Um outro exemplo que a gente tem aqui é a simulação de sistema de suspensão a ar e a interface sobre vibração. Então, como eu estudo a interface entre um problema de vibração e uma suspensão a ar, né? É um problema complexo, se a gente for pensar numa abordagem CAI, mas que pode ser simplificada e analisada através de uma simulação unidimensional. Falando um pouco agora sobre outras soluções que a gente oferece na Virtual CAI, a gente tem também a solução de campo de provas virtual, utilizando principalmente o TruckSim. O TruckSim é uma solução profissional para simulação da dinâmica veicular de veículos de múltiplos eixos. É um software com mais de 20 anos no mercado e é altamente utilizado pelas principais fabricantes e fornecedoras automotivas do mundo. Bom, com o TruckSim é possível executar testes virtuais para substituir ou complementar testes físicos, né? E explorar, assim, configurações em qualquer fase de projeto, assim como comentado inicialmente para as outras soluções tecnológicas, né? O TruckSim ele pode ser aplicado numa fase conceitual, antes de iniciar o desenvolvimento de um produto, para validar ideias, para identificar características de projeto que podem ser interessantes a analisar, né, durante o próprio desenvolvimento, para complementar as informações e agilizar o processo de desenvolvimento, e também na parte de protótipo, pensando em validação e homologação, substituindo testes físicos ou também complementando, permitindo que a gente consiga acessar muito mais variáveis e verificar o seu impacto no desempenho do modelo, sem necessariamente precisar de milhares, né, de centenas de modelos físicos, né, de protótipos físicos. Com isso, a gente tem uma redução de até 90% de custos, pensando em substituição ou até complementar, né, os testes físicos com os testes virtuais. Aqui na imagem a gente tem alguns exemplos, né, de aplicações do TruckSim. Então, temos análise de desempenho em curva, análise de desempenho em rampa. O TruckSim ele pode ser aplicado também nessa abordagem do campo de provas virtual. A análise de cargas exóticas, como aqui embaixo a gente tem o transporte de uma pá eólica, por exemplo, e diversos outros testes físicos que são realizados aí no dia a dia da indústria automotiva, né? Para citar alguns, tem teste de patamar de tombamento, teste de frenagem, desempenho em aclives e curvas, né? Mudança de faixa, os famosos single e double lane change, e estudos de veículo, estudos de economia de combustível, veículos híbridos, suspensão ativas, ADAS e muitas outras tecnologias que podem ser embarcadas no setor automotivo e de implementos rodoviários. De maneira geral, a gente consegue resumir a aplicação aí da simulação virtual no setor de implementos rodoviários, né, na fase de conceito, para descobrir novas possibilidades de projeto, na própria fase de projeto, durante o desenvolvimento, para conseguir desenvolver com uma maior velocidade, com uma maior robustez, com um modelo digitalizado, e também na fase de validação, envolvendo menores custos e maior velocidade para executar testes virtuais em substituição ou ainda em complemento a testes físicos. Bom, essas são algumas das características que a gente consegue relacionar entre a simulação virtual e o setor de implementos rodoviários. E agora a gente abre aí uma sessão de dúvidas para a gente conversar sobre qualquer dúvida ou curiosidade que você possa ter sobre a aplicação da simulação virtual no setor de implementos rodoviários.